A LIF é uma sigla que determina um tipo de artrodese da coluna vertebral. Sim, nós, cirurgiões de coluna, temos uma série de siglas quando queremos fazer uma artrodese de coluna e elas, de certa forma, variam de acordo com a rota que nós utilizamos. Ou seja, se nós abordamos a coluna pela frente, por trás ou pelo lado, uma vez que é possível fazer artrodese da coluna por diferentes rotas ou vias de acesso. Sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna, e o vídeo de hoje é sobre um tipo específico de artrodese da coluna lombar que é feita por via anterior, que é chamada de ALIF, né? ALIF significa A de anterior, L de lombar, I de intercorporal entre os corpos vertebrais e F de fusão. Ou seja, é uma fusão ou artrodese entre os corpos vertebrais que é feita pela via anterior. Muito bem, aí você pode se perguntar, mas como é que a gente chega na coluna lombar pela via de acesso anterior? Não é perigoso? Não tem as vísceras? Não tem vasos sanguíneos? Realmente, existe uma série de estruturas anatômicas que estão entre a pele e a coluna e que, obviamente, devem ser tratadas dentro de todos os conceitos técnicos e anatômicos para que seja uma cirurgia segura. E realmente o é. É de fato um tipo de operação bastante seguro, desde que seja feito, claro, a seleção adequada dos pacientes, uma vez que a anatomia de cada paciente varia, né? Varia também o nível anatômico, ou seja, qual andar que está a doença. Lembrando que a coluna lombar ela começa em L1 e vai até o sacro, e o ALIF não é indicado para todos esses andares, né? Existem, obviamente, regiões de maior segurança para ser feito o ALIF. Há também a condição de treinamento de quem vai fazer, né? Você pode, obviamente, ter um treinamento para fazer essa cirurgia sozinho, mas, na verdade, o cirurgião ortopédico, na imensa maioria das vezes, pede auxílio a um cirurgião vascular especializado em vias de acesso, que entra junto na cirurgia, acompanha o cirurgião do começo até o final da cirurgia, fazendo o acesso e depois ajudando no fechamento da ferida operatória. Muito bem, o que eu estou falando aqui então? Vamos supor aqui que essa aqui é L5 e esse aqui é o sacro, tá? Na fusão intercorporal, esse vermelho todo é retirado, que é o disco intervertebral, ele é removido. Aqui as vértebras são preparadas, levemente raspadas, e entra uma peça aqui, chamada de caixa, ou em inglês cage. Existe uma tradução também para gaiola, que é um espaçador repleto de enxerto ósseo dentro, que vai fazer uma ponte de ligação entre as vértebras que nós estamos querendo artrodesar. E para que serve a artrodese? Eu já falei em diversas situações aqui. Serve para tratar doenças, principalmente que cursam com instabilidade entre as vértebras, ou em alguns casos também, aí muito bem selecionados, onde o disco está doente e existe uma reação inflamatória muito importante entre as vértebras com dor lombar que não melhorou com um tratamento conservador. Muito bem, então qual é o candidato ideal para o paciente ter uma artrodese ALIF? A artrodese ALIF pode ser feita em diversos andares da região lombar, mas sem dúvida alguma o nível L5-S1 é aquele que tem a anatomia mais simples, porque os vasos sanguíneos não estão na frente do disco. E isso serve, por exemplo, para tratar espondilolistese, que muitas vezes acontece no nível L5-S1. E os órgãos, né? Os órgãos abdominais. A gente não vê os órgãos abdominais porque a cirurgia ela é feita por fora do envelope que está agrupando todos os órgãos, que é o peritônio.
Então, a cirurgia é feita por fora do peritônio, os órgãos não são vistos, eles são retraídos sem serem vistos dentro desse saco peritoneal, e aí a gente tem acesso direto à coluna vertebral. Uma vez vendo a coluna vertebral pela frente, aí o trabalho é feito como, por exemplo, na cervical. É feito a incisão no disco, é retirado o disco, os platôs vertebrais, as placas são preparadas, o espaçador é colocado, sempre com auxílio da radioscopia, que é a imagem em raio-x feita em filme ou em fotos. E aí existem possibilidades adicionais. Em alguns casos, a gente pode terminar a cirurgia pela via anterior mesmo, sem necessidade de complementação posterior. Isso acontece quando não existe instabilidade mecânica. A gente coloca 1, 2 ou até 4 parafusos, 2 e 2, para conferir mais estabilidade, e a gente espera que ocorra uma ponte óssea entre as vértebras, e isso aí confere, em definitivo, a garantia de que isso não vai mais doer e não vai mais deslocar. Por outro lado, quando existe instabilidade, é preciso complementar com os parafusos que são inseridos por trás, pelas costas, pelo que nós chamamos de via de acesso posterior. Então, essa primeira etapa é fechado, é suturado, é feito um curativo, o paciente é posicionado aí de barriga para baixo, para continuar a cirurgia na segunda metade, que é a colocação de parafusos, e a gente pode hoje em dia colocar parafusos até de maneira mini-invasiva, percutâneo, com 2 furinhos de cada lado, isso se for feito um único nível de cirurgia ALIF complementada. É possível fazer níveis mais altos, L4, L5, L3, L4? Sim, mas nesses níveis mais altos, aí ainda mais importante é que nós tenhamos um cirurgião de acesso com bastante experiência, porque ele vai ter que trabalhar melhor os vasos sanguíneos e vai ter que delicadamente afastar os vasos sanguíneos retroperitoneais para que não haja nenhum problema vascular e a cirurgia possa transcorrer da melhor maneira possível. Existem diversas marcas e modelos, mas de uma maneira geral todas elas têm a função de ganhar altura, ganhar correção, melhorar o alinhamento e fundamentalmente fazer com que ocorra uma ponte óssea e grude, faça uma artrodese por via anterior ALIF entre as vértebras acometidas. Um abraço e até semana que vem.